Yeah. Yeah. Lucre até R$ 3.500 com os melhores palpites e bilhetes para esse domingo, dia 14/9/2025. Mas não te peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando que se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois além dos palpites diários aí, a gente tem sorteio toda semana e hoje é dia de sorteio novamente pro pessoal aí. Então não vacila, basta se inscrever, deixar o like e comentar, pois só comentando aí você já participa automaticamente dos sorteios, ok? Então assista o vídeo até o final para descobrir quem é o ganhador dessa semana, quem vai ganhar mais uma banquinha grátis aí. Já são mais de 8 ganhadores seguidos aí, diferente, cara, e o próximo pode ser você. Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse domingo. Maravilha, começamos aqui com a Liga Argentina. Fiz 2 bilhetinhos aí utilizando 2 jogos da Liga Argentina. Temos aqui a equipe do Ginásio La Plata enfrentando a União Santa Fé, confronto interessantíssimo, ok? Jogo às 3 horas da tarde, e juntei com o jogo do Argentino Júnior versus a equipe do Instituto. Vamos lá, esse bilhete ficou com odd 1.60. Eu busquei os mercados de cartões e finalizações aí a favor das equipes. O jogo do União Santa Fé, eu busquei finalização a favor da equipe do Santa Fé, que vai jogar fora de casa. Então jogão pra gente buscar finalização, pois os últimos 3 jogos do Santa Fé, últimos 3, 4, 5 jogos contra a equipe do Ginásio La Plata, o Santa Fé finalizou pelo menos 5 vezes no primeiro tempo. E a gente buscou um mercado bem simples aí. A gente buscou pro Santa Fé finalizar pelo menos 3 vezes no primeiro tempo, cara. Então dá sim pra gente buscar esse green simples e fácil, utilizando finalização no jogo do Santa Fé. A média contra o Ginásio La Plata é muito alta mesmo. Contra o Racing mesmo, no 3-2 aí, onde o Santa Fé venceu por 3-2, o Racing, na casa do Racing, foram 9 finalizações só no primeiro tempo para a equipe do Santa Fé. Contra o Instituto, o Santa Fé meteu 4-0 no Instituto, foram 9 finalizações só no primeiro tempo, cara. O Santa Fé finalizou muito. E contra o Boca Juniors aqui no empate de 1-1, só no primeiro tempo o Santa Fé finalizou 7 vezes. Santa Fé finalizou mais que o Boca Juniors lá na Bombonera, para você ter noção que a equipe do Santa Fé finaliza bastante. E o mercado de cartões a gente vai buscar, pois os últimos 3 jogos bateu tranquilamente essa linha de over 2,5 cartões. Teve jogos aí que bateu no primeiro tempo, para você ter noção. Então a gente vai buscar essa linha over 2,5 cartões e 3 finalizações no primeiro tempo para a equipe do Santa Fé. O jogo do Argentino Júnior, eu busquei a mesma coisa, principalmente com o Argentino Júnior vai pegar o Instituto. E fora de casa o Argentino Júnior finaliza bastante. Ele perdeu por Rivadavia por 2-1 e só no primeiro tempo foram 9 finalizações da equipe do Argentino Júnior. Contra a equipe do Huracan foram 5-0 em finalizações no primeiro tempo para a equipe do Argentino. Então a equipe que finaliza bastante. Pela Copa da Argentina contra o Aldosivi, só no primeiro tempo foi muita finalização. Então para isso a gente vai buscar a favor do Argentino Júnior, ok? 4 finalizações aí no primeiro tempo a favor da equipe do Argentino Júnior e mais de 2,5 cartões na partida. Juntando esses 2 jogos, temos aqui um bilhete com odd 1.60, bem favorável, bem bonitinho, e acredito que dá pra gente buscar esse win. Ainda pela Liga Argentina, a gente tem o Boca Juniors enfrentando a equipe do Rosário Central. O Boca Juniors jogando fora de casa. Atualmente na parte de encerramento, o Boca Juniors no grupo A, o terceiro colocado com 12 pontos, e o Rosário Central, o sexto colocado com 10 pontos aí no grupo B. Últimos jogos entre Boca Juniors e Rosário Central, eu busquei a média de finalização. Só no primeiro tempo aqui foram 10 finalizações jogando em casa contra o Rosário aqui. Teve outro jogo que foi 7 finalizações, mas o foco principal é a gente buscar fora de casa, para ver como o Boca Juniors joga fora de casa, fora de seus mandos. O último confronto foi 2-2, onde o Boca Juniors finalizou 9 vezes aqui. Em 2022 aqui, fora de casa, teve aqui, foram no total
7 finalizações aqui, ok? Então Boca Juniors finaliza bastante. Em 2021, só no primeiro tempo, foram 8 finalizações. Então vou buscar essa linha aí pro Boca Juniors finalizar pelo menos 4 vezes fora de casa aí contra a equipe do Rosário Central. O último confronto aí foi contra o Aldosivi aí pela Liga Argentina. Boca Juniors finalizou 5 vezes. Contra o Rivadavia finalizou 5 vezes no primeiro tempo. Contra o Huracão teve poucas finalizações, só finalizou 2, mas contra outros times aqui, Argentino Júnior mesmo finalizou bastante. Então dá pra gente buscar, dar uma arriscada aí nesse mercado de finalizações, buscar pra equipe do Boca Juniors finalizar pelo menos 4 vezes aí no primeiro tempo. Odd 1.50 tem valor na minha percepção, jogo duro, dá pra gente buscar esse green. Pelo Brasileirão, a gente tem o Sport jogando fora de casa contra o Bragantino, cara. Esse jogo aqui, eu vou a favor da equipe do Bragantino, hein? Bragantino jogando em casa contra o Sport vem muito bem. Últimos 5 jogos entre ele, o Bragantino venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Ok, a última derrota do Bragantino em casa contra o Sport foi em 2013. De lá pra cá, só deu Bragantino. O Sport vem muito mal fora de casa, é o lanterninha ainda, ok? Tem 10 pontos apenas, 33 gols sofridos. Bragantino tá na 8ª colocação. É jogo onde a gente não busca vitória seca do Bragantino. A gente busca pro Bragantino pelo menos marcar em casa. Contra o São Paulo, Flamengo, deixa eu ver, Flamengo, Red Bull, Internacional, perdão, e contra o Fluminense, o Bragantino marcou em casa aí nos últimos 5 jogos. Então dá pra gente buscar um golzinho da equipe da casa. Outro mercado que vem batendo tranquilamente é o mercado de finalizações, para sair no mínimo 4 finalizações da equipe da casa no primeiro tempo, mais de 2,5 cartões no jogo e mais de 1,5 escanteio para a equipe do Bragantino. Então o bilhete está com odd cravada 1.50, 4 opções aí simples e fáceis de a gente tá garantindo esse ganho. Acredito que tem valor. O Sport não vem tão bem fora de casa. A última vitória do Sport foi contra o Grêmio, a primeira e última vitória por enquanto, hein? Grêmio aí tá numa má fase, perdeu pro Sport que ainda não tinha vencido ninguém e ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre. Então o Grêmio não tá lá essas coisas não, mas acredito que o Bragantino vença o Sport. Mesmo que não vença, dá pra gente buscar um golzinho tranquilamente para essa partida entre Bragantino e Sport. Então bilhete com odd 1.50 tá bonito, favorável e dá pra gente buscar esse win. Também pelo Brasileirão a gente tem 2 jogos interessantes. Temos Flamengo e Juventude, Flamengo jogando fora de casa, e temos Atlético Mineiro e Santos. Vamos lá. Jogo do Flamengo e Juventude é jogo para gols, hein? Flamengo que meteu 6-0 aí jogando no Maracanã, 4-2 em 2024, perdeu pro Juventude em 2024 2-1, empatou 2-2 em 2022 e ganhou de 4-0 em 2022. Então os últimos 5 jogos do Flamengo, todos bateram a linha de over 2,5 e 4 bateram a linha de over 3,5. Então dá pra gente buscar gols tranquilamente. Agora a questão de vitória do Flamengo é complicado. Os cariocas não se dão bem contra o Juventude na casa do Juventude. Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo não deram sorte contra o Juventude lá na casa do Juventude. Então é um clima hostil, muito frio, então é complicado aí pros cariocas, ok? Então por esse jogo é só gols, cara, é gols aí, apesar do Juventude não vir tão bem, ok? Tá na 18ª colocação no campeonato, mas em casa ele é muito chato. Em 5 jogos ele venceu 3, só perdeu 2, que foi contra o Botafogo e contra o São Paulo. Mas Vasco da Gama, Corinthians, Sport foram jogar lá e não se deram bem, entendeu? Então é complicado aí, Juventude em casa é bem chatinho. Então por esse jogo eu peguei gols aí, ó, vem 1,5. E o jogo do Atlético Mineiro e Santos, eu ia buscar um golzinho a favor da equipe mineira, mas eu preferi buscar gols na partida e buscar a finalização a favor da equipe do Atlético Mineiro, que os últimos 5 jogos, ó, marcou em todos contra o Santos e finalizações teve bastante. Então pelo menos 5 finalizações aí no primeiro tempo é bem provável que tenha aí. Acredito que o Atlético finalize pelo menos 5 vezes aí só no primeiro tempo, hein? Então o bilhete tá com odd 1.57, tá bonito, favorável, acredito que tem muito valor e dá pra gente buscar esse win.
Ainda pelo Brasileirão, a gente tem aqui um joguinho bem legal, São Paulo e Botafogo, e temos Vasco e Ceará, jogão aí. Vamos lá, jogo do Vasco, eu coloquei para ambos os times receberem um cartãozinho, pois bateu tranquilamente nos últimos jogos entre o Vasco aqui e o Ceará, jogão aqui, Vasco que atualmente tá na 15ª colocação e o Ceará vem melhor, tá na 11ª colocação aí, tá na zona para ir para Sul-Americana, e o Vasco tá perto da zona de rebaixamento, pois o primeiro time, que é o Vitória, tem o mesmo tanto de pontos que o Vasco aí. Para esse jogo, últimos 5 jogos entre eles, todos saíram gols. O confronto mais recente foi na 4ª rodada, primeiro turno, onde o Ceará venceu por 2-1, saiu bastante cartões. Na temporada passada aí pela Série A, o Ceará meteu 4-1 no Vasco, jogando na casa do Vasco. Em 2020 aqui, foram 3-0 Vasco, e essa linha de cartões bateu tranquilamente, cara. Então é jogo pra gente buscar essa linha de cartões aí no jogo entre Ceará e Vasco. Acredito que bata tranquilamente. E outra linha que eu também busquei é para Felipe Coutinho finalizar pelo menos uma vez aí na partida. Mesmo que ele seja substituído, o jogador que entrar aí no lugar dele, se finalizar, a gente garante o win também. Essa é a vantagem aí de utilizar a Bet365. As outras casas também tem essa opção, então dá para você utilizar também aí tranquilamente, beleza? E o jogo do São Paulo e Botafogo, vamos lá. Para esse confronto, eu peguei para o Botafogo finalizar 3 vezes no primeiro tempo, apesar de jogar fora de casa. Os últimos jogos aí contra o São Paulo, essa linha bateu tranquilamente, e todos os últimos 4 deles saíram gols, ok? E a outra linha que eu resolvi buscar é escanteios aí, até fora de casa mesmo. O São Paulo tem bastante escanteios contra o Botafogo, ó. Teve 2 jogos onde o São Paulo jogou fora de casa e conseguiu pelo menos 2, 3 escanteiozinhos. Jogando em casa mesmo, é quase garantido que ele tenha pelo menos 3 escanteios. Então, para esse jogo, eu peguei 3 finalizações no primeiro tempo a equipe do Botafogo, e busquei para o São Paulo ter mais de 2,5 escanteios na partida. Juntando esse jogo do Botafogo e do São Paulo e do Vasco, será nosso bilhete fica com a odd de 1,50. Tá bonitinho, acredito que tem valor. Claro que tem um pouquinho de risco aí por conta do jogo do São Paulo, claro, ok? É um jogo que tá com a cara de ser um jogo duro, um jogo bem pesado mesmo, mas acredito que dá pra gente buscar esse win. Pela La Liga, a gente tem nosso querido Barcelona jogando em casa contra a equipe do Valência. Barcelona aí que os 2 primeiros jogos dele foi fora de casa, isso mesmo. Ele enfrentou aí fora de casa a equipe do Mallorca, venceu por 3-0. Enfrentou o Levante fora de casa, venceu por 3-2. E empatou com o Raio Vallecano 1-1, também fora de casa. Então os 3 primeiros jogos foram todos fora de casa, e agora o Barcelona vai jogar em casa. Em casa aí, contra a equipe do Valência, ele vem no total 1, 2, 3, 4, 5 vitórias aí, ok? E um empate aqui nos últimos 6 jogos. Então dá pra gente buscar tranquilamente a vitória seca do Barcelona. E outro mercado que eu resolvi utilizar, mercado de finalizações, pro Barcelona finalizar 6 vezes. Jogando em casa contra o Valência, ele finaliza bastante. Teve jogos aí que ele teve até 11 finalizações no primeiro tempo. Na vitória da temporada passada mesmo, o Barcelona venceu por 7-1 e foram 11 finalizações no primeiro tempo. Na vitória de 4-2 também na temporada passada, foram 9 finalizações no primeiro tempo. Em 2023, na vitória por 1-0, só no primeiro tempo foram mais de 9 finalizações. Então dá pra gente buscar tranquilamente essa vitória seca do Barcelona. Eu queria buscar gols, acredito que também é favorável. O Barcelona vem bem óbvio aí, em 3 jogos já tem 7 gols marcados, 3 sofridos, mas acredito que a vitória seca também seja bem mais favorável aí, pois a equipe do Valência teve jogos fora de casa onde perdeu por 1-0. Então, por incrível que pareça, é legal a gente ter um pouquinho de cuidado. Então, eu vou a favor do favoritismo do Barcelona, vou buscar essa vitória seca e 6 finalizações no primeiro tempo. Tá muito favorável, acredito que tem valor e dá pra gente buscar esse win. Pela Ligue 1, temos aqui a equipe do PSG enfrentando o Lens. PSG que atualmente está na primeira colocação. Em 3 jogos venceu todos os 3. Venceu o Toulouse por 6-3 e venceu o Angers e o Nantes por 1-0, ok? E os últimos 5 jogos entre PSG e Lens, PSG venceu 1, 2, 3, 4, 5...
6 vitórias seguidas contra o Linz, e em casa vem total de 1, 2, 3 vitórias seguidas aí. Então é jogo pro PSG vencer. Então eu peguei esses seguintes mercados aqui na partida do PSG. Peguei vitória seca da equipe do PSG, que em casa vem muito bem, vem vencendo a vários jogos seguidos aí, apesar do Linz fora de casa vir dando trabalho também, ok? Não perde a mais de 5 jogos aí, vem de 4 vitórias e um empate, mas PSG tem time para vencer. Peguei pro PSG finalizar 5 vezes no primeiro tempo, para ele vencer a partida com pagamento antecipado. Então se ele meter 2 gols de vantagem, a Bet tem que pagar a gente antecipadamente, ok? Então tem que pagar a gente, se o PSG meter 2 gols de vantagem, tem que pagar, não tem jeito, Bet. E pegamos 2 escanteios no primeiro tempo. Esse bilhete tá com odd de 1.53, tá bonito, tá favorável, tá bem analisado, e eu acredito que dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Ligue 1, temos aqui, além do jogo do PSG, o jogo do Lille, que vai enfrentar o Toulouse. Lille é favorito para essa partida. A Lille atualmente está na 3ª colocação em 3 jogos, venceu 2, empatou 1 com o Brest em 3-3, e jogando em casa vem de 5 vitórias seguidas, isso mesmo. 2-1 contra o Reims, teve um amistoso contra o Gent, contra o Amiens, contra o Venezia e contra o Mônaco, e o Lille venceu todos, cara. E contra o Toulouse, o Lille em casa vem de 5 jogos aqui, onde todos bateram a linha de OV 1,5 e não perde a 4 jogos. Então por esse jogo peguei uma dupla hipótese, vitória e empate do Lille, peguei mais de 1,5 gols na partida para sair 2 gols e para sair no mínimo 5 escanteios na partida. Um bilhetinho bem interessante, bem bonitinho, tá com a odd 1.50, acredito que tem valor. O Toulouse fora de casa não vem também, vem tomando goleadas aí, tomou 6-0 do Stuttgart em um amistoso, tomou 7-0 do RB Leipzig em um amistoso, ok? Perdeu pro Al Nassr aqui de 2-1 também no amistoso. Então o Toulouse, não vem também, apesar de ter ganhado do Nice fora de casa de 1-0. Mas acredito aqui que o Toulouse vai sofrer um pouquinho aqui na Ligue 1, ok? Mas dá pra gente buscar aí esse win. Pela Premier League, a gente tem 2 jogaços aqui. Temos a equipe do Liverpool enfrentando o Burnley, e temos um clássico inglês, Manchester United e Manchester City aí, dessa vez jogando na casa do Manchester City, pois teve um jogo aí onde foi na casa do Manchester United, onde foi 0-0 aí na temporada passada, cara. Não foi tão legal aquele jogo não, o jogo foi feio, só foi legal para cartões, tirando isso, foi feio o jogo. Com esse jogo do Manchester City, eu vou aproveitar que ele vai jogar em casa, e os últimos 5 jogos dele em casa contra o Manchester United, todos bateram a linha de OV 1,5 e ele marcou em todos os jogos. Por isso que eu vou buscar para ele marcar e para o Manchester City ter no mínimo 4 finalizações no primeiro tempo, que vem batendo tranquilamente. Todos os jogos contra o Manchester United jogando em casa vem batendo essa linha, então pelo menos 4 finalizações do Manchester City tem valor. E o jogo do Liverpool contra o Burnley, Liverpool para vencer um dos tempos, ok? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Arsenal, peguei aqui pro Arsenal vencer um dos tempos contra o Nottingham Forest, vou pegar pro Liverpool vencer um dos tempos contra a equipe do Burnley. Burnley aí que vem de 2 vitórias aqui contra o Sunderland, ok? Pela 2ª rodada, contra o Derby aqui pela Copa da Liga Inglesa, e vem de uma derrota para o Manchester United de 3-2. Atualmente o Burnley tá na 14ª colocação, um joguinho, uma vitória e 2 derrotas aí em 3. Então o Burnley só tem uma vitória, e o Liverpool, vem de 3 jogos, 3 vitórias aí. O Liverpool não tá de brincadeira, venceu o Arsenal por 1-0, venceu o Newcastle por 3-2 e venceu o Bournemouth por 2-0 aqui, 2-0, foi 4-2 contra o Bournemouth. Então é jogo pro Liverpool vencer, cara, é jogo pro Liverpool vencer. Liverpool novamente vai lutar por título nessa Premier League, e acredito que dá pra gente buscar pra ele vencer um dos tempos. Caso tenha uma zebrinha aí de o Liverpool tomar um empate, a gente tenta garantir pra ele vencer um dos tempos, beleza? E pra sair no mínimo 6 escanteios na partida. Esse bilhetinho tá com a odd de 1.50, tem valor, tá bonito e dá sim pra gente buscar esse win.
E para finalizar, temos aqui a equipe da Roma enfrentando o Torino e temos Sassuolo e Lazio aí pela Liga Italiana, que é nosso último bilhetinho aí do vídeo. Vamos lá, o jogo da Roma é às 7h30 da manhã e o jogo da Lazio e do Torino é 1h da tarde. Para esse jogo da Roma, eu peguei para a Roma marcar aí para mais de 1,5 cartões na partida, vem batendo tranquilamente. Os últimos 5 jogos da Roma contra o Torino, Roma marcou em todos. Roma venceu no total 3 jogos, 4 na verdade, e empatou 1 aí contra o Torino. E os últimos 4 jogos bateu a linha de cartões tranquilamente. O confronto mais recente teve em total 4 cartões, e em 2024 teve mais de 2,5 cartões, e em 2021 saiu bastante cartões, então dá pra gente buscar essa linha de cartões tranquilamente aí pro jogo da Roma e do Torino. E o jogo do Sassuolo versus Lazio, coloquei pra equipe da Lazio marcar fora de casa. A Lazio que os últimos 5 jogos contra o Sassuolo fora de casa, vem num total de 1, 2, 3, 4 jogos marcando e todos bateram a linha de over 1,5. Então jogo pra gente buscar um golzinho da Lazio e buscar pra ela finalizar pelo menos 3 vezes no primeiro tempo, hein? Juntando esses 2 jogos da Lazio e do Sassuolo, temos um bilhete com odd 1,50. Então tá bem bonitinho, bem favorável, gostei desse bilhete e acredito que dá pra gente buscar esse win. E agora que a gente já fez nossos bilhetes, bora ver quem é o ganhador do sorteio dessa semana que vai ganhar mais uma banca aí, hein? Então bora lá descobrir quem é o sortudo ou sortuda da vez aí desse domingão, bora lá! Maravilha, já selecionei o vídeo com os comentários aqui, tem todos os comentários, então não esquece, só o fato de você comentar, você já participa automaticamente, não esquece do like também, hein? Se o ganhador aí não ter deixado o like, não ter hypado aí, não participa, ok? Então vamos lá, bora lá, 10 segundos aqui, aproveita esses 10 segundos para estar comentando, hypando aí, para estar participando do próximo sorteio. Então vamos lá, 3, 2, 1, o ganhador dessa semana é Bebê Fofinho 5805, comentou Inglaterra aí, ok? Pois no vídeo eu pedi para comentar em Inglaterra, é o ganhador dessa semana. Parabéns, cara. Não esquece de chamar lá no Telegram, eu vou pedir uma confirmação para ver se é você mesmo que é o ganhador, ok? Então chama lá no Telegram, o link tá nos comentários. Não chama no Instagram, pois eu não entro muito no Instagram, então eu deixo para mandar os prêmios pelo Telegram, pois eu tenho um grupo no Telegram. Então entra no link nos comentários, entra no grupo lá e chama no PV para estar participando aí, para estar recebendo seu prêmio, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, parabéns ao ganhador Bebê Fofinho 5805, ganhou aí o prêmio dessa semana, cara, coisa boa, parabéns. Então bora lá, até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.